Olá, seja muito bem-vindo. Mais uma vez é muito bom estar em sua companhia. E a partir de agora, você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. E olha só, eu começo essa edição com uma informação de utilidade pública. A emissão de passaportes, que estava suspensa desde novembro, foi retomada em todo o Brasil pela Polícia Federal. E o repórter Leonardo Félix foi até a Superintendência da PF em São Paulo e traz agora mais informações. A Polícia Federal anunciou a normalização da emissão de passaportes após a liberação de verbas. As cadernetas estavam represadas desde 24 de dezembro, por falta de orçamento. A PF informou que a entrega dos documentos de viagem será gradual. O requerente deve consultar a situação da solicitação e se dirigir ao posto apenas se o passaporte estiver disponível para entrega. Aqui na Superintendência Regional da Polícia Federal de São Paulo, na zona oeste da capital, a movimentação é normal para solicitação e retirada de passaportes. De São Paulo, Leonardo Félix. Eu falo de política agora. A posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, que vai acontecer no dia 1º de janeiro, já começa a movimentar o mercado de viagens na capital do país. O aeroporto de Brasília espera receber cerca de 150 mil passageiros para a cerimônia. De acordo com a Inframérica, concessionária que administra o aeroporto de Brasília, são esperados mais de 150 mil passageiros entre os dias 30 de dezembro e 2 de janeiro. São estimados mais de 1.000 pousos e decolagens na capital neste período. Além de voos comerciais, Brasília também vai receber aeronaves de chefes de Estado e representantes diplomáticos internacionais, que serão recepcionados pela base aérea da capital, como prevê o protocolo da cerimônia. A Inframérica informou que durante todo o período, o aeroporto de Brasília terá reforço das equipes de segurança, em parceria com os órgãos de segurança pública do Distrito Federal e a Polícia Federal. E ainda falando de política, em Brasília já é dado como certo que Simone Tebet será a futura ministra do Planejamento do governo Lula. As conversas entre a senadora e o presidente eleito avançaram nas últimas horas e o acordo já teria sido fechado. A senadora do MDB já teria aceitado o convite para ser ministra do Planejamento. Para isso, o Programa de Parcerias e Investimentos, o PPI, foi incluído na pasta. A senadora e o presidente eleito vão se reunir na tarde de hoje em Brasília. Mas antes, Lula deve se encontrar com representantes do MDB. Em princípio, Tebet pleiteou o comando do Ministério do Desenvolvimento, mas a pasta foi entregue ao petista Wellington Dias. Ela então foi indicada para o Planejamento, mas resistiu a aceitar o convite, por avaliar que o Ministério tinha pouca ação política. Com a inclusão do PPI na pasta, o acordo acabou sendo fechado. Candidata à presidência pelo MDB, Tebet foi importante aliada de Lula no segundo turno da eleição presidencial, quando mergulhou de cabeça na campanha eleitoral do petista. No governo, ela representará a cota institucional do MDB e também inicia uma costura para uma possível aliança em 2026. Eu mudo de assunto agora para falar que a Justiça Federal liberou mais de R$ 1 bilhão para o pagamento de ações previdenciárias atrasadas e quase 107 mil segurados serão beneficiados. Os tribunais regionais federais receberam R$ 1,6 bilhão para quitação de ações de benefícios previdenciários e assistenciais, como revisões de aposentadorias, auxílios-doença, pensões e outros benefícios. De acordo com a Justiça Federal, as ações do tipo somam mais de 82 mil processos. Se considerados os processos que não estão ligados a benefícios do INSS, o montante ultrapassa R$ 1,9 bilhão, mais de 181 mil beneficiários. Para receber o pagamento, o processo precisa ter sido finalizado sem possibilidade de recurso do INSS, o chamado trânsito em julgado. É preciso ainda que a Justiça tenha concedido a ordem de pagamento, a requisição ou a autuação do processo. Caberá aos tribunais regionais federais coordenarem os depósitos dos recursos financeiros liberados de acordo com cronogramas próprios. E atenção a essa notícia: o número de motoristas dirigindo alcoolizados ou então que se recusaram a fazer o teste do bafômetro em 2022
é o maior já registrado em 10 anos no Rio de Janeiro. O índice bateu o recorde da série histórica da Operação Lei Seca, que foi iniciada em 2012. Até o último domingo, foram mais de 33.350 condutores flagrados nas blitzes realizadas no Rio de Janeiro. A marca anterior havia sido registrada em 2012, quando pouco mais de 33.200 motoristas foram multados ou tiveram a carteira de habilitação apreendida. Segundo a Secretaria da Operação Lei Seca, o aumento nas infrações é, em parte, reflexo da ampliação da quantidade de equipes atuando nas ruas, que dobraram este ano. Foram mais de 337 mil ações de fiscalização em 2022. O hábito de consumo em maior escala de bebidas alcoólicas adquirido pelos motoristas durante a pandemia também contribuiu para o aumento da taxa. No final de semana do Natal, 568 motoristas foram flagrados dirigindo sob efeito de álcool ou se recusaram a fazer o teste do bafômetro. Para o Réveillon, a Lei Seca informou que vai intensificar as ações de educação e fiscalização nos pontos de grande concentração de pessoas. E no destaque internacional, Taiwan anunciou nesta terça-feira uma ampliação do serviço militar obrigatório na ilha, citando uma ameaça da China como justificativa. A ilha de governo autônomo vive sob a constante ameaça de uma invasão da China, cada vez mais beligerante, que considera o país um território próprio que deve ser recuperado no futuro. A medida vai valer para todos os homens nascidos a partir de 2005 e foi decidida depois de uma reunião do governo sobre a segurança nacional. A presidente Tsai Ing-wen afirmou que ninguém quer a guerra, mas que a paz não vai cair do céu. A perspectiva de uma invasão chinesa preocupa cada vez mais Taiwan e os aliados ocidentais, em particular desde o início da ofensiva da Rússia contra a Ucrânia. O presidente chinês Xi Jinping já afirmou que o que Pequim considera ser uma reunificação com Taiwan não pode ser deixado para as próximas gerações. Taiwan está separada de fato da China continental desde 1949 e tem atualmente pouco mais de 88 mil soldados. O exército chinês tem mais de 1 milhão de soldados, de acordo com as estimativas dos Estados Unidos. E agora a gente fala dos Estados Unidos, que enfrentam uma das tempestades de inverno mais rigorosas das últimas décadas. Até o momento, mais de 50 pessoas morreram. O balanço de mortes na tempestade de inverno mais rigorosa em décadas voltou a subir e já se aproxima de 50 pessoas nos Estados Unidos, 27 delas em um condado do estado de Nova York. Autoridades relataram que o fenômeno está longe de terminar e foi considerado a tempestade do século, apesar da intensidade ter diminuído. A região oeste do estado de Nova York, acostumada com o frio e com as nevascas, está enterrada sob um manto de neve, com temperaturas polares desde a semana passada. A tempestade provocou o cancelamento de mais de 15 mil voos nos Estados Unidos nos últimos dias, quase 4 mil na última segunda-feira. Muitas ruas de Buffalo, a segunda maior cidade do estado de Nova York, ainda estavam bloqueadas nesta terça, devido à neve, e autoridades pediram que as pessoas não dirijam. Os Estados Unidos sofrem com as consequências da tempestade desde a última quarta-feira. Durante o fim de semana, foram registradas temperaturas abaixo de zero em 48 dos 50 estados do país, inclusive em comunidades do Texas e ao longo da fronteira com o México. A previsão é que o tempo melhore gradativamente no decorrer da semana. Bom, e essa edição fica por aqui. Eu agradeço muito pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!